Sigmund Freud. 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Esse audiolivro é uma tradução livre, com base na versão inglesa do documento, disponível em domínio público. A tradução e produção desse audiolivro foi realizada pelo canal Livros Históricos. Para facilitar a compreensão do audiolivro, algumas alterações e simplificações foram feitas, visando a melhor compreensão do audiolivro. Capítulo 3. A transformação da puberdade. Com o início da puberdade, começam as mudanças que transformam a vida sexual infantil em sua forma normal definida. O impulso sexual, que tem sido predominantemente autoerótico, agora encontra o objeto sexual. Ela se manifestou em impulsos únicos e em zonas erógenas que buscam um certo prazer como um único objetivo sexual. Uma nova meta sexual aparece agora, para a produção da qual todos os impulsos parciais cooperam, enquanto as zonas erógenas se subordinam à primazia da zona genital. Como a nova meta sexual atribui funções muito diferentes aos dois sexos, seus desenvolvimentos sexuais agora se separam. O desenvolvimento sexual do homem é mais consistente e mais fácil de compreender, enquanto na mulher aparece até uma forma de regressão. A normalidade da vida sexual é garantida apenas pela exata coincidência das duas correntes dirigidas ao objeto sexual e ao objetivo sexual. É como abrir um túnel de lados opostos. A nova meta sexual do homem consiste na descarga dos produtos sexuais. Não é contraditório com o antigo objetivo sexual, o de obter prazer. Pelo contrário, a maior quantidade de prazer está ligada a este ato final no processo sexual. O impulso sexual entra agora a serviço da função de propagação, torna-se, por assim dizer, altruísta. Para que essa transformação seja bem-sucedida, seu processo deve ser ajustado às disposições originais e a todas as peculiaridades dos impulsos. Assim como em todas as outras ocasiões em que novas conexões e composições devem ser formadas em mecanismos complicados, também aqui há uma possibilidade de perturbação mórbida se a nova ordem das coisas não se estabelecer. Todos os distúrbios mórbidos da vida sexual podem ser considerados apenas como inibições do desenvolvimento. A primazia das zonas genitais e o pré-prazer. A partir do curso de desenvolvimento descrito, podemos ver claramente o problema e o objetivo final. As transições intermediárias ainda são bastante obscuras e muitos enigmas terão que ser resolvidos nelas. O processo mais marcante da puberdade foi selecionado como sua característica mais marcante. É o crescimento manifesto dos órgãos genitais externos, que mostrarão uma relativa inibição do crescimento durante o período de latência da infância. Simultaneamente, os órgãos genitais internos desenvolvem-se a ponto de serem capazes de fornecer produtos sexuais ou recebê-los com o propósito de formar um novo ser vivo. Um aparato muito complicado é assim formado, esperando para ser reivindicado. Esse aparelho pode ser posto em movimento por estímulos, e a observação ensina que os estímulos podem afetá-lo de 3 maneiras: do mundo exterior através das zonas erógenas familiares, do mundo orgânico interno por caminhos ainda a serem investigados, e da vida psíquica, que representa apenas um depositório de impressões externas e um receptáculo de excitações internas. O mesmo resultado segue nos 3 casos, a saber, um estado que pode ser designado como excitação sexual e que se manifesta em estados psíquicos e somáticos. O signo psíquico consiste em uma sensação peculiar de tensão de caráter muito urgente, e entre os múltiplos sinais somáticos, destacam-se as muitas mudanças nos órgãos genitais. Eles têm um significado definido, o de prontidão, constituem uma preparação para o ato sexual, isto é, a ereção do pênis e a atividade glandular da vagina. A tensão sexual. O caráter da tensão da excitação sexual está relacionado com um problema, cuja solução é tão difícil quanto seria importante para a concepção do processo sexual. Apesar de todas as divergências de opinião em psicologia, devo sustentar firmemente que o sentimento de tensão deve trazer consigo o caráter de desprazer. Para mim, é conclusivo que tal sentimento carrega consigo o impulso de alterar a situação psíquica e age de forma excitante, o que é totalmente contrário à natureza do prazer percebido. Mas se atribuirmos a tensão da excitação sexual aos sentimentos de desprazer, deparamo-nos com o fato de que ela é indubitavelmente percebida de forma prazerosa. A tensão produzida pela excitação sexual é sempre acompanhada de prazer. Mesmo nas mudanças preparatórias dos órgãos genitais, há um sentimento distinto de satisfação. Que relação existe entre essa tensão desagradável e essa sensação de prazer?
Tudo que se refere ao problema do prazer e da dor toca um dos pontos mais fracos da psicologia atual. Tentaremos, se possível, aprender algo com as determinações do caso em questão e evitar invadir o problema como um todo. Vejamos primeiro como as zonas erógenas se ajustam à nova ordem das coisas. Um papel importante recai sobre eles na preparação da excitação sexual. O olho que está muito distante do objeto sexual está quase sempre em posição, durante as relações de cortejo objetal, de ser atraído por aquela qualidade particular de excitação, cujo motivo designamos como beleza no objeto sexual. As excelências do objeto sexual são, portanto, também chamadas de atrações. Esta atração, por um lado, já está ligada ao prazer e, por outro lado, ou resulta em um aumento da excitação sexual, ou em uma evocação da mesma, onde ela ainda está faltando. O efeito é o mesmo se a excitação de outra zona erógena, por exemplo, a mão que toca, for adicionada a ela. Há, por um lado, a sensação de prazer que logo se torna intensificada pelo prazer das mudanças preparatórias e, por outro lado, há um aumento adicional da tensão sexual, que logo se transforma em um sentimento mais distinto de desprazer, se não puder prosseguir a mais prazer. Outro caso talvez seja mais claro. Vejamos, por exemplo, o caso em que uma zona erógena, como o seio de uma mulher, é excitado pelo toque em uma pessoa que não está sexualmente excitada no momento. Esse toque evoca uma sensação de prazer, mas também é mais adequado para despertar a excitação sexual que exige ainda mais prazer. Como acontece que o prazer percebido evoca o desejo de maior prazer, esse é o verdadeiro problema. Mecanismo de pré-prazer. Mas o papel recai sobre as zonas erógenas. O que se aplica a um se aplica a todos. Todos eles são utilizados para fornecer uma certa quantidade de prazer, por meio de sua excitação própria, que aumenta a tensão e que, por sua vez, é destinada a produzir a energia motora necessária para levar o ato sexual a uma conclusão. A penúltima parte desse ato é novamente uma excitação adequada de uma zona erógena, isto é, a zona genital própria da glande do pênis é excitada pelo objeto mais adequado para ela, a membrana mucosa da vagina, e pelo prazer proporcionado por essa excitação, ela agora produz reflexivamente a energia motora que leva à superfície a substância sexual. Este último prazer é o mais alto em sua intensidade e difere dos primeiros em seu mecanismo. É totalmente produzido por descarga, é um prazer totalmente gratificado e a tensão da libido desaparece temporariamente com ele. Não me parece injustificado fixar nominalmente a distinção na natureza desses prazeres, um pela excitação das zonas erógenas e o outro pela descarga da substância sexual. Em contraste com o prazer final, ou prazer da gratificação da atividade sexual, podemos designar apropriadamente o primeiro como prazer prévio. O prazer prévio é então o mesmo fornecido pelo impulso sexual infantil, embora em escala reduzida, enquanto o prazer final é novo, e provavelmente está relacionado com determinações que aparecem pela primeira vez na puberdade. A fórmula para a nova função das zonas erógenas é a seguinte: elas são utilizadas com o propósito de tornar possível a produção do maior prazer de gratificação, por meio do pré-prazer que delas se obtém como na vida infantil. Recentemente, pude elucidar outro exemplo de um reino totalmente diferente da vida psíquica, no qual uma maior sensação de prazer é alcançada por meio de uma menor sensação de prazer, que assim atua como um prêmio sedutor. Ali também tivemos a oportunidade de entrar mais profundamente na natureza do prazer. Perigos do prazer prévio. No entanto, a conexão do prazer prévio com a vida infantil é fortalecida pelo papel patogênico que pode recair sobre ele. No mecanismo pelo qual o prazer prévio é expresso, existe um perigo óbvio para a obtenção do objetivo sexual normal. Isso ocorre se houver muito prazer prévio e pouca tensão em qualquer parte do processo sexual preparatório. A força motriz para a continuação do processo sexual então escapa, todo o caminho se abrevia e a ação preparatória em questão toma o lugar do objetivo sexual normal. A experiência mostra que tal condição dolorosa é determinada pelo fato de que a zona erógena em questão, ou o impulso parcial correspondente, já contribuiu como uma quantidade incomum de prazer na vida infantil. Se forem adicionados outros fatores que favorecem a fixação, resulta prontamente uma compulsão para a vida posterior que impede o prazer prévio de se organizar em uma nova combinação. De fato, o mecanismo de muitas perversões é dessa natureza. Eles meramente representam uma demora em um ato preparatório do processo sexual. A falha da função do mecanismo sexual por culpa do prazer antecipado é geralmente evitada se a primazia das zonas genitais também já tiver sido esboçada na vida infantil. Os preparativos da segunda metade da infância.
do 8º ano até a puberdade, parecem favorecer muito isso. Durante esses anos, as zonas genitais se comportam quase como na idade da maturidade. São sede de sensações excitantes e de mudanças preparatórias, se algum tipo de prazer for experimentado através da gratificação de outras zonas erógenas. Embora esse efeito permaneça sem objetivo, ou seja, não contribui em nada para a continuação do processo sexual. Além do prazer da gratificação, uma certa quantidade de tensão sexual aparece mesmo na infância, embora seja menos constante e menos abundante. Agora também podemos entender por que, na discussão das fontes da sexualidade, tínhamos uma razão perfeitamente válida para dizer que o processo em questão atua tanto como gratificação sexual, quanto como excitação sexual. Notamos que em nosso caminho em direção à verdade, a princípio exageramos enormemente as distinções entre o infantil e a vida sexual madura e, portanto, complementamos o que foi dito com uma correção. As manifestações infantis da sexualidade determinam não só os desvios da vida sexual normal, mas também as formações normais da mesma. O problema da excitação sexual permanece totalmente inexplicável. De onde vem a tensão sexual, que se origina simultaneamente com a gratificação das zonas erógenas, e qual é a sua natureza? A suposição óbvia de que essa tensão se origina de alguma forma do próprio prazer não é apenas improvável em si, mas insustentável, na medida em que durante um maior prazer, que está relacionado com o esvaziamento da substância sexual, não há produção de tensão, mas sim uma remoção de toda a tensão. Portanto, prazer e tensão sexual só podem estar indiretamente conectados. O papel da substância sexual. Além do fato de que apenas a descarga da substância sexual pode normalmente pôr fim à excitação sexual, existem outros fatos essenciais que relacionam a tensão sexual com os produtos sexuais. Em uma vida de continência, a atividade sexual costuma descarregar a substância sexual de noite, durante alucinações de sonho prazerosas de um ato sexual, essa descarga ocorrendo em intervalos variáveis, mas não inteiramente caprichosos. E a interpretação desse processo, isto é, a poluição noturna, dificilmente pode ser rejeitada, a saber, que a tensão sexual, que traz um substituto para o ato sexual pelo curto caminho alucinatório, é uma função do sêmen acumulado nos reservatórios dos produtos sexuais. As experiências com a exauribilidade do mecanismo sexual falam pela mesma coisa. Onde não há estoque de sêmen, não só é impossível realizar o ato sexual, como também há falta de excitabilidade nas zonas erógenas, cuja excitação adequada não pode evocar nenhum prazer. Assim, descobrimos incidentalmente que uma certa quantidade de tensão sexual é necessária para a excitabilidade das zonas erógenas. Seriam assim forçados a supor, que se não me engano é geralmente adotado, que o acúmulo de substância sexual produz e mantém a tensão sexual. A pressão desses produtos nas paredes de seus receptáculos atua como um excitante no centro espinhal, cujo estado é então percebido pelos centros superiores, que então produzem na consciência a sensação familiar de tensão. Se a excitação das zonas erógenas aumenta a tensão sexual, isso só pode ser devido ao fato de que as zonas erógenas estão conectadas a esses centros por conexões anatômicas previamente formadas. Eles aumentam aí o tom da excitação e, com tensão sexual suficiente, põem em movimento o ato sexual e, com tensão insuficiente, apenas estimulam a produção da substância sexual. A fraqueza da teoria que se encontra adotada, por exemplo, na descrição de Kraft-Bing do processo sexual, reside no fato de que ele foi formado para a atividade sexual do homem maduro, e presta muito pouca atenção a 3 tipos de relacionamentos, que também deveriam ter sido elucidados. Referimos-nos aos relacionamentos encontrados na criança, na mulher e no homem castrado. Em nenhum dos 3 casos podemos falar de uma acumulação de produtos sexuais no mesmo sentido que no homem, o que naturalmente torna difícil a aplicação geral deste esquema. Ainda assim, pode-se admitir sem mais delongas que algumas maneiras podem ser encontradas para justificar a subordinação até mesmo desses casos. No entanto, deve-se ter cuidado ao sobrecarregar o fator de acumulação de produtos sexuais com ações que ele parece incapaz de suportar. Superestimação dos órgãos genitais internos. Que a excitação sexual pode ser independente em uma extensão considerável da produção de substância sexual parece ser demonstrado por observações em machos castrados, nos quais a libido às vezes escapa ao dano causado pela operação, embora o comportamento oposto, que é realmente o motivo da operação, seja geralmente a regra.
Portanto, não é nada surpreendente, como diz Riger, que a perda das glândulas germinativas masculinas na idade madura não exerça nova influência na vida psíquica do indivíduo. As glândulas germinativas realmente não são a sexualidade, e a experiência com machos castrados apenas confirma o que havíamos aprendido muito antes com a remoção dos ovários, ou seja, que é impossível eliminar o caráter sexual removendo as glândulas germinativas. Certamente, a castração realizada em tenra idade, antes da puberdade, aproxima-se mais desse objetivo, mas parece que neste caso, além da perda das glândulas sexuais, devemos também considerar a inibição do desenvolvimento e outros fatores que estão relacionados com aquela perda. Teorias químicas. A verdade permanece, entretanto, que não podemos dar nenhuma informação sobre a natureza da excitação sexual, porque não sabemos com que órgão ou órgãos a sexualidade está ligada, uma vez que vimos que as glândulas sexuais foram superestimados neste significado. Como descobertas surpreendentes nos ensinaram o importante papel da glândula tireoide na sexualidade, podemos presumir que o conhecimento dos fatores essenciais da sexualidade ainda nos é negado. Aquele que sente a necessidade de preencher a grande lacuna em nosso conhecimento com uma suposição preliminar pode formular para si mesmo a seguinte teoria, baseada nas substâncias ativas encontradas na tireoide. Pela excitação apropriada das zonas erógenas, bem como por outras condições em que se origina a excitação sexual, desintegra-se um material que está universalmente distribuído no organismo, cujos produtos de decomposição fornecem um estímulo específico aos órgãos reprodutivos ou à medula espinhal. Tal transformação de um estímulo tóxico em um determinado estímulo orgânico, já conhecemos de outros produtos tóxicos introduzidos no corpo pelo meio externo. Isso trata, mesmo que apenas hipoteticamente, as complexidades do tóxico puro e dos estímulos fisiológicos que resultam nos processos sexuais não são agora nossa tarefa. Certamente, não atribuo nenhum valor a essa suposição especial e estarei disposto a abandoná-la em favor de outra, desde que seu caráter original, a ênfase no quimismo sexual, seja preservado. Pois esta afirmação aparentemente arbitrária é apoiada por um fato que, embora pouco considerado, é muito digno de nota. As neuroses que podem ser atribuídas apenas a distúrbios da vida sexual mostram a maior semelhança clínica com os fenômenos de intoxicação e abstinência, que resultam da introdução habitual de substâncias venenosas produtoras de prazer, isto é, alcaloides. A teoria da libido. Essas suposições sobre a base química da excitação sexual estão de acordo com a concepção auxiliar que formamos com o propósito de dominar as manifestações psíquicas da vida sexual. Determinamos o conceito de libido como o de uma força de quantidade variável, que tem a capacidade de medir processos de transformações nas esferas da excitação sexual. Essa libido nós distinguimos da energia, que deve ser geralmente atribuída aos processos psíquicos com referência à sua origem especial e, portanto, atribuímos a ela também um caráter qualitativo. Ao separar a energia libidinal de outras energias psíquicas, damos expressão à suposição de que os processos sexuais do organismo são diferenciados dos processos nutricionais por meio de uma química especial. As análises das perversões e das psiconeuroses nos ensinaram que essa excitação sexual é fornecida não apenas pelas chamadas partes sexuais, mas por todos os órgãos do corpo. Assim, formulamos para nós mesmos o conceito de uma libido quântica cujo representante psíquico designamos como ego libido. A produção, aumento, distribuição e deslocamento dessa libido do ego oferecerá a explicação possível para os fenômenos psicossexuais observados. Mas essa libido do ego torna-se convenientemente acessível ao estudo psicanalítico somente quando a energia psíquica é empregada em objetos sexuais, isto é, quando ela se torna libido objetal. Então, vemos como ela se concentra e se fixa em objetos, ou como ela deixa esses objetos e passa para outros, de cujas posições ela dirige a atividade sexual do indivíduo, isto é, ela leva à extinção parcial e temporária da libido. A psicanálise das chamadas neuroses de transferência, isto é, histeria e neurose compulsiva, nos oferece aqui uma visão confiável. No que diz respeito aos destinos da libido objetal, também afirmamos que ela é retirada do objeto, que é preservada flutuando em estados especiais de tensão e é finalmente reconduzida ao ego, de modo que se torna novamente ego libido. Em contraste com a libido objetal, também chamamos a libido do ego de libido narcísica. A partir da psicanálise, olhamos para além do limite que não nos é permitido transpor para a atividade da libido narcísica e, assim, formamos uma ideia das relações entre os dois.
A libido narcísica ou do ego aparece para nós como o grande reservatório de onde a energia para o investimento do objeto é enviada e para a qual é novamente atraída, enquanto o investimento da libido narcísica do ego nos aparece como o primitivo e realizado estado na primeira infância, que só se torna oculto pelas emissões posteriores da libido, e é retido no fundo por trás delas. A tarefa de uma teoria da libido dos distúrbios neuróticos e psicóticos teria por objeto expressar em termos da economia da libido todos os fenômenos observados e processos revelados. É fácil adivinhar que o maior significado se atribuiria assim aos destinos da libido do ego, especialmente quando se tratasse de explicar os distúrbios psicóticos mais profundos. A dificuldade, então, reside no fato de que o meio de nossa investigação, a psicanálise, atualmente nos dá informações precisas apenas sobre a transformação da libido objetal, mas não pode distinguir sem um estudo mais aprofundado a libido do ego das outras energias efetivas no ego. A diferenciação entre homem e mulher. Sabe-se que a nítida diferenciação do caráter masculino e feminino se origina na puberdade, e é a diferença resultante que, mais do que qualquer outro fator, influencia decisivamente o desenvolvimento posterior da personalidade. Certamente, as disposições masculinas e femininas são facilmente reconhecíveis mesmo na vida infantil. Assim, o desenvolvimento de inibições sexuais como a vergonha, ódio, etc., ocorre mais cedo e com menos resistência na menina do que no menino. A tendência à repressão sexual certamente parece muito maior, e onde são percebidos impulsos parciais da sexualidade, eles mostram uma preferência pela forma passiva. Mas, a atividade autoerótica das zonas erógenas é a mesma em ambos os sexos, e é essa concordância que afasta a possibilidade de uma diferenciação sexual na infância, tal como aparece após a puberdade. No que diz respeito às manifestações sexuais autoeróticas e masturbáticas, pode-se afirmar que a sexualidade da menina tem um caráter inteiramente masculino. De fato, se alguém pudesse dar um conteúdo mais definido aos termos masculino e feminino, poderia avançar a opinião de que a libido é regularmente e legalmente de uma natureza masculina, seja no homem ou na mulher. E se considerarmos seu objeto, pode ser o homem ou a mulher. Desde que me familiarizei com o aspecto da bissexualidade, considero este fator aqui decisivo, e acredito que sem levar em conta o fator da bissexualidade, dificilmente será possível compreender as manifestações sexuais efetivamente observadas no homem e na mulher. As zonas principais no homem e na mulher. Além disso, só posso acrescentar o seguinte: a principal zona erógena na criança do sexo feminino é o clitóris, que é homólogo ao pênis masculino. Tudo o que pude descobrir sobre a masturbação em meninas dizia respeito ao clitóris e não aos outros órgãos genitais externos, que são tão importantes para as funções sexuais posteriores. Com poucas exceções, eu mesmo duvido que a criança do sexo feminino possa ser seduzida a outra coisa senão a masturbação do clitóris. As frequentes descargas espontâneas de excitação sexual em meninas manifestam-se em uma contração do clitóris, e suas frequentes erições permitem que a menina entenda corretamente, mesmo sem qualquer instrução, as manifestações sexuais do outro sexo. Eles simplesmente transferem para os meninos as sensações de seus próprios processos sexuais. Se alguém quiser entender como a menina se torna mulher, deve seguir os destinos ulteriores dessa excitação do clitóris. A puberdade, que traz ao menino um grande avanço da libido, distingue-se na menina por uma nova onda de repressão que diz respeito especialmente à sexualidade do clitóris. É uma parte da vida sexual masculina que se afunda na repressão. O reforço das inibições sexuais produzidas na mulher pela repressão da puberdade provoca um estímulo na libido do homem e o obriga a aumentar sua capacidade. Com o auge da libido aumenta a superestimação do sexual, que pode estar presente em sua força total somente quando a mulher recusa e nega sua sexualidade. Frequentemente, leva algum tempo para que essa transferência seja realizada, durante o qual a jovem esposa permanece anestesiada. Essa anestesia pode se tornar permanente se a zona do clitóris se recusar a desistir de sua excitabilidade, uma condição provocada por atividades abundantes na vida infantil. Sabe-se que a anestesia em mulheres muitas vezes é apenas aparente e local. Eles são anestésicos na entrada vaginal, mas nem um pouco inexcitáveis através do clitóris. Ou mesmo é preciso deixar claro que as concepções masculino e feminino, cujo conteúdo parece tão inequívoco ao sentido comum, pertencem aos termos mais confusos da ciência e podem ser divididas em pelo menos 3 caminhos. Usa-se o masculino e o feminino às vezes no sentido de atividade e passividade, novamente no sentido biológico e também no sentido sociológico.
O primeiro desses três significados é o essencial e o único utilizável na psicanálise. Concorda com a designação masculina da libido no texto acima, pois a libido é sempre ativa, mesmo quando é dirigida a um objetivo passivo. O segundo, o significado biológico de masculino e feminino, é aquele que permite a determinação mais clara. A atividade e suas manifestações secundárias, como músculos mais desenvolvidos, agressividade, maior intensidade da libido, áreas de regras antigas à masculinidade biológica, mas não necessariamente ligadas a ela, pois há espécies de animais em que essas qualidades são atribuídas ao feminino. Ao contrário, cada indivíduo mostra uma mistura de suas próprias características biológicas do sexo com os traços biológicos do outro sexo, e uma união de atividade e passividade. Este é o caso se essas características psicológicas dependem do biológico ou se são independentes dele através de outras zonas. Além dessas causas erógenas da anestesia, há também causas psíquicas igualmente determinadas pelo recalque. Se a transferência da excitabilidade erógena do clitóris para a vagina foi bem sucedida, a mulher mudou sua zona principal para a futura atividade sexual. O homem, por outro lado, mantém a sua desde a infância. Os principais determinantes da preferência da mulher pelas neuroses, especialmente pela histeria, residem nessa mudança da zona dirigente, bem como na repressão da puberdade. Esses determinantes estão, portanto, intimamente ligados à natureza da feminilidade. A descoberta de objetos. Enquanto a primazia das zonas genitais vai se estabelecendo através dos processos da puberdade, e o pênis ereto no homem aponta imperiosamente para a nova meta sexual, ou seja, para a penetração de uma cavidade que excita a zona genital, a descoberta do objeto, para o qual também foram feitos preparativos desde a primeira infância, se consuma no lado psíquico. Enquanto as gratificações sexuais muito incipientes ainda estão relacionadas com a alimentação, o impulso sexual tem um objeto sexual fora de seu próprio corpo no seio de sua mãe. Esse objeto ela perde mais tarde, talvez no exato momento em que se torna possível para a criança formar uma imagem geral da pessoa a quem pertence o órgão que lhe concede a gratificação. O impulso sexual posteriormente torna-se regularmente autoerótico, e somente após a superação do período de latência há uma retomada da relação original. Não é sem razão que a amamentação da criança no seio da mãe se tornou um modelo para todo amor. O encontro dos objetos é realmente um reencontro. O objeto sexual do período de amamentação. Entretanto, mesmo após a separação da atividade sexual da alimentação, ainda resta desta primeira e mais importante de todas as relações sexuais uma parte importante, que prepara a seleção do objeto e auxilia no restabelecimento da felicidade perdida. Durante o período de latência, a criança aprende a amar outras pessoas que a auxiliam em seu desamparo e satisfazem suas necessidades. Tudo isso segue o modelo e é uma continuação das relações infantis da criança com sua ama de leite. Pode-se talvez hesitar em identificar os sentimentos de ternura e estima da criança por seus pais adotivos com amor sexual. Acredito, no entanto, que uma investigação psicológica mais completa estabelecerá essa identidade sem sombra de dúvida. A relação entre a criança e seus pais adotivos é para os primeiros uma fonte inesgotável de excitação sexual e gratificação das zonas erógenas, especialmente porque os pais, ou via de regra a mãe, fornecem à criança sentimentos que se originam de sua própria vida sexual. Ela o acaricia, beija e embala, claramente tomando-o como um substituto para um objeto sexual de valor total. A mãe provavelmente ficaria apavorada se lhe explicassem que toda a sua ternura desperta o impulso sexual de seu filho e prepara sua intensidade futura. Ela considera suas ações como amor sexualmente puro, pois cuidadosamente evita causar mais irritação nos órgãos genitais da criança do que o indispensável no cuidado com o corpo. Mas, como sabemos, o impulso sexual não é despertado apenas pela excitação das zonas genitais. O que chamamos de ternura algum dia certamente manifestará sua influência nas zonas genitais também. Se a mãe compreendesse melhor o alto significado do impulso sexual para toda a vida psíquica e para todas as atividades éticas e psíquicas, o esclarecimento a pouparia de todas as censuras. Ao ensinar a criança a amar, ela apenas cumpre sua função, pois a criança deve se tornar um homem apto com necessidades sexuais enérgicas e realizar na vida tudo o que o impulso impele o homem a fazer. É claro que muita ternura parental torna-se prejudicial porque acelera a maturidade sexual e também porque estraga a criança e a torna incapaz de renunciar temporariamente ao amor ou de se satisfazer com uma quantidade menor de amor mais tarde na vida.
Uma das premonições mais seguras do nervosismo posterior é o fato de a criança se mostrar insaciável em suas exigências de ternura paterna. Por outro lado, os pais neuropatas, que costumam exibir uma ternura sem limites, muitas vezes com suas carícias, despertam na criança uma disposição para doenças neuróticas. Este exemplo pelo menos mostra que os pais neuropatas têm meios mais próximos do que a herança pelos quais podem transferir seus distúrbios para seus filhos. Medo infantil. As próprias crianças se comportam desde a primeira infância como se seu apego aos pais adotivos fosse da natureza do amor sexual. O medo dos filhos originalmente nada mais é do que uma expressão do fato de sentirem saudades da pessoa amada. Eles, portanto, têm medo do escuro porque não podem ver a pessoa amada e se acalmam se puderem segurar a mão dessa pessoa. O efeito dos medos infantis e das histórias aterrorizantes contadas pelas enfermeiras é superestimado se as culparmos por produzir o medo nas crianças. As crianças predispostas ao medo absorvem essas histórias, que não causam nenhuma impressão nos outros. E somente essas crianças estão predispostas ao medo cujo impulso sexual é excessivo ou desenvolvido prematuramente, ou se tornou exigente devido aos mimos. A criança se comporta aqui como o adulto, isto é, transforma sua libido em medo quando não pode trazê-la a gratificação, e o adulto que se torna neurótico por causa da libido não satisfeita, se comporta em sua ansiedade como uma criança. Ele teme quando está sozinho, isto é, sem uma pessoa de cujo amor ele acredita estar seguro, e que pode acalmar seus medos por meio das medidas mais infantis. Barreiras de incesto. Se a ternura dos pais pela criança felizmente não conseguiu despertar o impulso sexual da criança prematuramente, isto é, antes que apareçam as determinações físicas para a puberdade, e se esse despertar não foi tão longe a ponto de causar um inconfundível rompimento da excitação psíquica no sistema genital, pode então cumprir sua tarefa e orientar a criança na idade de maturidade na seleção do objeto sexual. Seria, é claro, mais natural para a criança selecionar como objeto sexual aquela pessoa que amou desde a infância com, por assim dizer, uma libido reprimida. A ereção ao lado das inibições sexuais da barreira do incesto, aquela prescrição moral que exclui explicitamente da seleção de objeto a pessoa amada desde a infância ou consanguínea. A observância dessa barreira é, antes de tudo, uma exigência da sociedade cultural, que deve evitar que a família absorva os interesses de que necessita para a produção de unidades sociais superiores. A sociedade, portanto, usa todos os meios para afrouxar aqueles laços familiares em todos os indivíduos, especialmente no menino, que são autoritários apenas na infância. A seleção do objeto, no entanto, é primeiro realizada na imaginação, e a vida sexual do jovem em amadurecimento dificilmente tem escapatória, exceto a indulgência em fantasias ou ideias que não estão destinadas a serem executadas. Nas fantasias de todas as pessoas, as inclinações infantis, agora reforçadas pela ênfase somática, reaparecem, e entre elas encontra-se em frequência regular em primeiro lugar o sentimento sexual da criança pelos pais. Isso geralmente já foi diferenciado pela atração sexual, a atração do filho pela mãe e da filha pelo pai. Simultaneamente à superação e rejeição dessas fantasias incestuosas distintas, ocorre uma das mais importantes, bem como dolorosas realizações psíquicas da puberdade. É a ruptura com a autoridade paterna, a única por meio da qual se forma aquela oposição entre as novas e velhas gerações, que é tão importante para o progresso cultural. Muitas pessoas são detidas em cada uma das estações no curso do desenvolvimento pelo qual o indivíduo deve passar. E, portanto, há pessoas que nunca superam a autoridade dos pais e nunca, ou muito imperfeitamente, retiram sua afeição de seus pais. São principalmente meninas que, para deleite de seus pais, mantêm seu amor infantil completo muito além da puberdade, e é instrutivo descobrir que na vida conjugal essas moças são incapazes de cumprir seus deveres para com os maridos. Eles fazem esposas frias e permanecem sexualmente anestésicos. Isso mostra que o amor aparentemente não sexual pelos pais e o amor sexual se alimentam da mesma fonte, ou seja, que o primeiro corresponde apenas a uma fixação infantil da libido. Quanto mais nos aproximamos dos distúrbios mais profundos do desenvolvimento psicossexual, mais facilmente podemos reconhecer o significado evidente da seleção incestuosa de objeto.
As meninas com uma necessidade excessiva de afeto e igual horror às exigências reais da vida sexual, experimentam uma tentação incontrolável, por um lado, de realizar na vida o ideal do amor assexuado e, por outro lado, de esconder sua libido sob um afeto que elas podem se manifestar sem autocensura. Isso eles fazem agarrando-se por toda a vida à atração infantil por seus pais, ou irmãos ou irmãs, que foi reprimida na puberdade. Com a ajuda dos sintomas e outras manifestações mórbidas, a psicanálise pode rastrear seus pensamentos inconscientes e traduzi-los para o consciente, e assim facilmente mostrar a tais pessoas que estão apaixonadas por seus parentes consanguíneos no sentido popular do termo. Da mesma forma, quando uma pessoa outrora saudável adoece após um caso amoroso infeliz, o mecanismo da doença pode ser claramente explicado como um retorno de sua libido às pessoas preferidas em sua infância. Os efeitos posteriores da seleção infantil de objetos. Mesmo aqueles que iludiram alegremente a fixação incestuosa de sua libido, não escaparam completamente de sua influência. O homem é muitas vezes para uma mulher madura e o da menina para um homem mais velho dotado de autoridade, isto é, para pessoas que podem reviver neles a imagem da mãe e do pai. De um modo geral, a seleção de objetos ocorre inquestionavelmente, seguindo mais livremente esses protótipos. O homem busca acima de tudo a imagem da memória de sua mãe, como ela o dominou desde o início da infância. Isso é bastante consistente com o fato de que a mãe, se ainda viva, luta contra sua renovação e a enfrenta com hostilidade. Em vista desse significado da relação infantil com os pais para a seleção posterior do objeto sexual, é fácil compreender que todo distúrbio dessa relação infantil traz à tona os resultados mais sérios para a vida sexual após a puberdade. Também ao ciúme do amante nunca faltam as fontes infantis ou, pelo menos, o reforço infantil. As brigas entre os pais e as relações conjugais infelizes entre eles determinam as mais severas predisposições para o desenvolvimento sexual perturbado ou doenças neuróticas nos filhos. O desejo infantil pelos pais é, com certeza, o mais importante, mas não o único traço revivido na puberdade que aponta o caminho para a seleção de objetos. Outras disposições da mesma origem permitem ao homem, ainda sustentado pela infância, a desenvolver mais de uma única série sexual e formar diferentes determinações para a seleção do objeto. Prevenção da inversão. Uma das tarefas impostas na seleção do objeto consiste em não perder o sexo oposto. Isso, como sabemos, não se resolve sem alguma dificuldade. Os primeiros sentimentos após a puberdade muitas vezes se desviam, embora não com nenhum dano permanente. Dessoir chamou a atenção para a normalidade das amizades entusiásticas formadas por meninos e meninas com o próprio sexo. A maior força que protege contra uma inversão permanente do objeto sexual é certamente a atração exercida pelos personagens de sexos opostos entre si. Para isso, não podemos dar nenhuma explicação em conexão com esta discussão. Este fator, porém, não basta por si só para excluir a inversão. Além disso, certamente existem muitos outros fatores de suporte. Acima de tudo, há a inibição autoritária da sociedade. A experiência mostra que onde a inversão não é considerada crime, ela corresponde plenamente às inclinações sexuais de muitas pessoas. Além disso, pode-se supor que, no homem, as lembranças infantis da ternura da mãe, bem como de outras mulheres, que cuidaram dele quando criança, auxiliam energicamente no direcionamento de sua seleção para a mulher, enquanto a intimidação sexual precoce experimentada através do pai e a atitude de rivalidade existente entre eles, desvia um menino do mesmo sexo. Ambos os fatores também são válidos no caso da menina cuja atividade sexual está sob os cuidados especiais da mãe. Isso resulta em uma relação hostil com o mesmo sexo que influencia decisivamente a seleção do objeto no sentido normal. A educação dos meninos por homens, isto é, os escravos nos tempos antigos, parece favorecer a homossexualidade. A frequência de inversão na nobreza atual é provavelmente explicada pelo emprego de criados do sexo masculino e pelo escasso cuidado que as mães dessa classe dão aos filhos. Acontece em alguns histéricos que um dos pais tenha desaparecido, seja por morte, divórcio ou separação, permitindo assim que o pai remanescente absorva todo o amor da criança e, assim, estabelecendo as determinações para o sexo da pessoa a ser selecionado posteriormente como objeto sexual. Assim, uma inversão permanente é possível. Agora é hora de tentar um resumo. Partimos das aberrações do impulso sexual em relação ao seu objeto e fim, e nos deparamos com a questão de saber se elas se originam de uma predisposição congênita, ou se são adquiridas em consequência de influências da vida.
A resposta a esta questão foi alcançada através do exame das relações da vida sexual dos psiconeuróticos, um grupo numeroso não muito distante do normal. Este exame foi feito através de investigações psicanalíticas. Descobrimos assim que uma tendência a todas as perversões pode ser demonstrada nessas pessoas na forma de forças inconscientes que se revelam como criadoras de sintomas, e poderíamos dizer que a neurose é, por assim dizer, o negativo da perversão. Em vista da agora reconhecida grande difusão de tendências à perversão, impôs-se-nos a ideia de que a disposição à perversão é a disposição primitiva e universal do impulso sexual humano, a partir da qual se desenvolve o comportamento sexual normal, em consequência de mudanças orgânicas, inibições psíquicas no decorrer da maturidade. Esperávamos poder demonstrar a disposição original na vida infantil. Entre as forças que restringem a direção do impulso sexual, mencionamos a vergonha, a aversão e a simpatia, e as construções sociais de moralidade e autoridade. Fomos assim forçados a perceber em cada aberração fixa da vida sexual normal, um fragmento de desenvolvimento inibido e infantilismo. O significado das variações das disposições originais teve que ser colocado em primeiro plano, mas entre elas e as influências da vida, tivemos que assumir uma relação de cooperação e não de oposição. Por outro lado, como a disposição original deve ter sido complexa, o próprio impulso sexual nos apareceu como algo composto de muitos fatores, que nas perversões se separam, por assim dizer, em seus componentes. As perversões revelam-se, assim, por um lado, inibições e, por outro, dissociações do desenvolvimento normal. Ambas as concepções se uniram na suposição de que o impulso sexual do adulto, devido à composição dos diversos sentimentos da vida infantil, tornou-se uma unidade, um esforço, com um único objetivo. Também acrescentamos uma explicação para a preponderância de tendências perversivas nos psiconeuróticos, reconhecendo nessas tendências preenchimentos colaterais de ramos laterais causados pelo deslocamento de leito principal do rio por regressão, e então voltamos nosso exame para a vida sexual do período infantil. Achamos lamentável que a existência de uma vida sexual na infância tenha sido contestada e que as manifestações sexuais frequentemente observadas em crianças tenham sido descritas como ocorrências anormais. Pareceu-nos antes que a criança traz ao mundo os germes da atividade sexual e que, ao mesmo tempo em que se alimenta, também desfruta de uma gratificação sexual, que procura novamente obter para si mesma através da atividade familiar de chupar o dedo. A atividade sexual da criança, no entanto, não se desenvolve na mesma medida que suas outras funções, mas se funde primeiro no chamado período de latência dos 3 aos 5 anos de idade. A produção de excitação sexual não cessa de forma alguma neste período, mas continua e fornece um estoque de energia, a maior parte da qual é utilizada para outros objetivos que não o sexual, ou seja, por um lado para a entrega de componentes sexuais para sentimentos sociais, e por outra mão, por meio de repressão e formação de reação, para a ereção das futuras barreiras sexuais. Consequentemente, as forças destinadas a manter o impulso sexual em certos caminhos são construídas na infância à custa da maior parte dos sentimentos sexuais perversos e com a ajuda da educação. Outra parte das manifestações sexuais infantis escapa a essa utilização e pode se manifestar como atividade sexual. Pode-se então descobrir que a excitação sexual da criança flui de diversas fontes. Acima de tudo, as gratificações se originam através da excitação sensível adaptada das chamadas zonas erógenas. Para estes, provavelmente qualquer região da pele ou órgão sensorial pode servir, mas existem certas zonas erógenas distintas, cuja excitação por certos mecanismos orgânicos é assegurada desde o início. Além disso, a excitação sexual origina-se no organismo, por assim dizer, como um subproduto de um grande número de processos, assim que atingem certa intensidade. Isso ocorre especialmente em todas as fortes excitações emocionais, mesmo que sejam de natureza dolorosa. As excitações de todas essas fontes ainda não se unem, mas perseguem seu objetivo individualmente. Esse objetivo consiste apenas em obter um certo prazer. O impulso sexual da infância é, portanto, sem objeto autoerótico. Ainda durante a infância, a zona erógena dos genitais começa a se tornar perceptível, seja pelo fato de que, como qualquer outra zona erógena, fornece gratificação por meio de um estímulo sensível adequado, seja porque de alguma forma incompreensível, a gratificação de outras fontes causa ao mesmo tempo a excitação sexual, que tem uma conexão especial com a zona genital. Achamos motivo para lamentar que uma explicação suficiente das relações entre gratificação sexual e excitação sexual, bem como entre a atividade da zona genital e as demais fontes da sexualidade, não tenha sido alcançada.
Não fomos capazes de afirmar que quantidade de atividade sexual na infância pode ser designada como normal a ponto de ser incapaz de desenvolvimento posterior. O caráter da manifestação sexual mostrou-se preponderantemente masturbático. Além disso, verificamos por experiência própria a crença de que as influências externas da sedução podem produzir brechas prematuras no período de latência, levando até a supressão do mesmo, e que o impulso sexual da criança realmente se mostra polimorfo perverso. Além disso, toda atividade sexual prematura prejudica a educabilidade da criança. Apesar da incompletude de nossos exames da vida sexual infantil, fomos subsequentemente forçados a tentar estudar as sérias mudanças produzidas pelo aparecimento da puberdade. Selecionamos 2 dos mesmos critérios, a saber, a subordinação de todas as outras fontes da sensação sexual à primazia das zonas genitais e o processo de descoberta do objeto. Ambos já são desenvolvidos na infância. O primeiro é realizado através do mecanismo de utilização do prazer prévio, pelo qual todos os outros atos sexuais independentes, que estão ligados ao prazer e à excitação, tornam-se atos preparatórios para o novo objetivo sexual, a anulação dos produtos sexuais, cuja obtenção sob enorme prazer acaba com a sensação sexual. Ao mesmo tempo, tivemos que considerar a diferenciação da natureza sexual do homem e da mulher, e descobrimos que, para se tornar mulher, é necessária uma nova repressão que abole um pedaço da masculinidade infantil e prepara a mulher para a mudança das principais zonas genitais. Por fim, encontramos a seleção de objetos, rastreando-a desde a infância até seu renascimento na puberdade. Também encontramos indícios de inclinações sexuais por parte da criança para os pais e pais adotivos, que, no entanto, foram desviados dessas pessoas para outras semelhantes pelas barreiras do incesto. Acrescentemos finalmente que, durante o período de transição da puberdade, os processos somáticos e psíquicos do desenvolvimento ocorrem lado a lado, mas separadamente, até que, com a irrupção de um intenso estímulo amoroso psíquico para a inervação dos órgãos genitais, a normalmente exigida unificação da função erótica é estabelecida. Os fatores que perturbam o desenvolvimento. Como já mostramos por meio de diversos exemplos, cada passo nesse longo caminho de desenvolvimento pode se tornar um ponto de fixação, e cada articulação dessa complicada estrutura pode oferecer oportunidade para uma dissociação do impulso sexual. Resta-nos ainda revisar os vários fatores internos e externos que perturbam o desenvolvimento e mencionar a parte do mecanismo afetada pela perturbação que deles emana. Os fatores que mencionamos aqui em uma série não podem, é claro, ser todos de igual validade, e devemos esperar encontrar dificuldades em atribuir aos fatores individuais sua devida importância. Constituição e hereditariedade. Em primeiro lugar, devemos mencionar aqui a variação congênita da constituição sexual, sobre a qual provavelmente recai o maior peso, mas cuja existência, como pode ser facilmente compreendido, só pode ser estabelecida por meio de suas manifestações posteriores. E mesmo assim nem sempre com muita certeza. Entendemos por isso uma preponderância de uma ou outra das múltiplas fontes da excitação sexual, e acreditamos que tal diferença de disposição deve sempre se expressar no resultado final, mesmo que permaneça dentro dos limites normais. Claro, podemos também imaginar certas variações da disposição original que, mesmo sem ajuda adicional, devem necessariamente levar à formação de uma vida sexual anormal. Pode-se chamá-los de degenerativos e considerá-los como uma expressão de deterioração hereditária. A esse respeito, devo relatar um fato notável. Em mais da metade dos casos graves de histeria, neuroses compulsivas, etc., que tratei por psicoterapia, consegui demonstrar positivamente que seus pais sofreram um ataque de sífilis antes do casamento. Eles sofreram de tabes ou paresia geral, ou houve uma história definida de luz. Acrescento expressamente que as crianças que mais tarde se tornaram neuróticas não mostrarão absolutamente nenhum sinal de herança hereditária, de modo que a constituição sexual anormal deve ser considerada como o último rebento da hereditariedade noética. Tanto quanto agora está em meus pensamentos colocar uma descendência de pais sifilíticos como uma determinação etiológica regular e indispensável da constituição neuropática, sustento, no entanto, que a coincidência observada por mim não é acidental e não sem significado. As relações hereditárias dos pervertidos positivos não são tão conhecidas, porque eles sabem como evitar o inquérito. Ainda assim, há razões para acreditar que o mesmo se aplica às perversões e às neuroses.
Frequentemente encontramos perversões e psiconeuroses nos diferentes sexos de uma mesma família, tão distribuídos que os membros masculinos, ou um deles, é um pervertido positivo, enquanto as mulheres, seguindo as tendências repressivas de seu sexo, são pervertidas negativas ou histéricas. Este é um bom exemplo das relações substanciais entre os dois distúrbios que descobri. Elaboração adicional. Não se pode, entretanto, afirmar que a estrutura da vida sexual se torna finalmente completa pela adição dos diversos componentes da constituição sexual. Pelo contrário, as qualificações continuam a aparecer e surgem novas possibilidades, dependendo do destino experimentado pelos fluxos sexuais originários das fontes individuais. Esta elaboração posterior é evidentemente a final e decisiva, enquanto a constituição descrita como uniforme pode levar a 3 problemas finais. Se todas as disposições tidas como anormais mantiverem sua proporção relativa e forem fortalecidas com a maturidade, o resultado final só pode ser uma vida sexual perversa. A análise de tais disposições anormalmente constituídas ainda não foi totalmente empreendida, mas já conhecemos casos que podem ser facilmente explicados à luz dessas teorias. Os autores acreditam, por exemplo, que toda uma série de perversões de fixação deve necessariamente ter como base uma fraqueza congênita do impulso sexual. A afirmação parece-me insustentável nesta forma, mas torna-se engenhosa se se referir a uma fraqueza constitucional de um fator no impulso sexual, a saber, a zona genital, que mais tarde, no interesse da propagação, aceita como função a soma dos impulsos sexuais individuais. Nesse caso, a soma exigida na puberdade deve falhar, e o mais forte dos outros componentes sexuais continua sua atividade como uma perversão. Repressão. Outro problema ocorre se, no curso do desenvolvimento, certos componentes poderosos experimentam uma repressão que devemos observar cuidadosamente. Eles se expressam em um sintoma. O resultado pode ser uma vida sexual quase normal, geralmente limitada, mas complementada por uma doença psiconeurótica. Esses casos são familiares através da investigação psicanalítica dos neuróticos. A vida sexual de tais pessoas começa como a dos pervertidos. Uma parte considerável de sua infância é preenchida com atividade sexual perversa que ocasionalmente se estende muito além do período de maturidade, mas devido a razões internas ocorre uma mudança repressiva, geralmente antes da puberdade, e deste ponto em diante, sem qualquer extinção dos velhos sentimentos, aparece uma neurose em vez de uma perversão. O alívio da perversão pela neurose na vida de uma mesma pessoa, bem como a já mencionada distribuição da perversão e da histeria em diferentes pessoas da mesma família, devem ser colocados lado a lado com o fato de que a neurose é o negativo da perversão. Sublimação. A terceira questão nas disposições constitucionais anormais, torna-se possível pelo processo de sublimação, através do qual as poderosas excitações de fontes individuais da sexualidade são descarregadas e utilizadas em outras esferas, de modo que um aumento considerável da capacidade psíquica resulta de uma predisposição. Isso constitui uma das fontes da atividade artística e, conforme essa sublimação, seja completa ou incompleta, a análise do caráter dos superdotados, especialmente das pessoas com disposição artística, mostrará qualquer proporção, mistura entre capacidade produtiva, perversão e neurose. Uma subespécie de sublimação é a supressão através da formação-reação, que, como descobrimos, começa mesmo no período de latência da infância, apenas para continuar ao longo da vida em casos favoráveis. O que chamamos de caráter de uma pessoa é construído em grande parte a partir do material das excitações sexuais. Compõe-se de impulsos fixados desde a infância e conquistados pela sublimação, e de construções destinadas a suprimir eficazmente aqueles sentimentos perversos que se reconhecem como inúteis. A disposição sexual perversa geral da infância. Aqui, muitas vezes vemos que, a princípio, um fluxo sexual normal começa na idade da puberdade, mas, devido à sua fraqueza interna, ele se rompe no primeiro obstáculo externo e depois muda da regressão para a fixação perversa, portanto, pode ser considerado como uma fonte de uma série de nossas virtudes, na medida em que incita a sua criação através da formação de reações. Experiências acidentais. Todas as outras influências perdem importância quando comparadas com as descargas sexuais, mudanças de repressões e sublimações. As determinações internas para os dois últimos processos são totalmente desconhecidas para nós.
aquele que inclui as repressões e as sublimações entre as predisposições constitucionais, e as considera como manifestações vivas das mesmas, tem certamente o direito de sustentar que a estrutura final da vida sexual é, antes de tudo, o resultado da constituição congênita. Nenhuma pessoa inteligente, no entanto, contestará que em tal cooperação de fatores também há espaço para as influências modificadoras de fatores ocasionais, derivados da experiência na infância e posteriormente. Não é fácil estimar a efetividade dos fatores constitucionais e eventuais em sua relação entre si. A teoria está sempre inclinada a superestimar o primeiro, enquanto a prática terapêutica torna proeminente o significado do último. De modo algum se deve esquecer que entre os dois existe uma relação de cooperação e não de exclusão. O fator constitucional deve aguardar experiências que o tragam à tona, enquanto o eventual necessita do amparo do fator constitucional para se efetivar. Para a maioria dos casos, pode-se imaginar um chamado grupo etiológico, no qual as intensidades decrescentes de um fator são compensadas pela ascensão dos outros, mas não há razão para negar a existência de extremos nas extremidades do grupo. Estaria ainda mais em harmonia com a investigação psicanalítica, se as experiências da primeira infância tivessem um lugar de preferência entre os fatores ocasionais. A constituição e as experiências infantis ocasionais são tão cooperativas no primeiro quanto a disposição e as experiências traumáticas posteriores no segundo grupo. Todos os fatores que prejudicam o desenvolvimento sexual mostram seu efeito na medida em que produzem uma regressão ou um retorno a uma fase anterior de desenvolvimento. Podemos agora continuar com nossa tarefa de enumerar os fatores que se tornarão conhecidos por nós como influentes para o desenvolvimento sexual, sejam eles forças ativas ou meramente manifestações do mesmo. Prematuridade. Tal fator é a prematuridade sexual espontânea, que pode ser definitivamente demonstrada pelo menos na etiologia das neuroses, embora em si mesma seja tão pouco adequada para a causalidade quanto os outros fatores. Manifesta-se no rompimento, encurtamento ou suspensão do período de latência infantil e torna-se causa de distúrbios na medida em que provoca manifestações sexuais que, seja pelo estado despreparado das inibições sexuais, seja pelo estado pouco desenvolvido dos órgãos genitais, só pode levar consigo o caráter de perversões. Essas tendências à perversão podem permanecer como tal, ou depois que a repressão se instala, elas podem se tornar forças motrizes para sintomas neuróticos. Em todo caso, a prematuridade sexual dificulta o desejável controle posterior do impulso sexual pelo psíquico superior. Influencia e acentua o caráter compulsivo que, mesmo sem essa prematuridade, seria reivindicado pelos representantes psíquicos do impulso. A prematuridade sexual muitas vezes ocorre paralelamente ao desenvolvimento intelectual prematuro. Encontra-se como tal na história infantil dos indivíduos mais ilustres e produtivos, e nesse sentido não parece agir tão patogenicamente como quando aparece isolado. Fatores temporais. Tal como a prematuridade, outros fatores, que sob a designação de temporais, também podem ser adicionados à prematuridade, requerendo uma consideração. Parece estar filogeneticamente estabelecido em que sequência os sentimentos impulsivos individuais se tornam ativos, e por quanto tempo eles podem se manifestar antes de sucumbir à influência de um impulso ativo recém-aparecido, ou a uma repressão típica. Mas, tanto nesta sucessão temporal quanto na duração da mesma, parecem ocorrer variações que devem exercer uma influência definida sobre a experiência. Não pode ser indiferente se uma certa corrente aparece antes ou depois de sua contracorrente, pois o efeito de uma repressão não pode ser regressivo. Um desvio temporal na composição dos componentes produz regularmente uma mudança no resultado. Por outro lado, os sentimentos impulsivos, que aparecem com intensidade especial, muitas vezes chegam a um fim surpreendentemente rápido, como no caso do apego heterossexual dos homossexuais, manifestados posteriormente. As aspirações da infância, que se manifestam de maneira mais impetuosa, não justificam o temor de que dominem para sempre o caráter do adulto. Tem-se o direito de esperar que desapareçam para dar lugar a seus semelhantes. Dificilmente somos capazes de sugerir o que se pode atribuir a tais confusões temporais dos processos de desenvolvimento. Abre-se aqui uma visão para uma falange mais profunda de problemas biológicos, e talvez também históricos, que ainda não abordamos dentro da distância de combate. Adesão. O significado de todas as manifestações sexuais prematuras é acentuado por um fator psíquico de origem desconhecida que, no momento, pode ser colocado apenas como uma preliminar psicológica.
Acredito que é a elevada adesão ou fixação dessas impressões da vida sexual que nos neuróticos posteriores, bem como nos pervertidos, deve ser acrescentada para completar os outros fatos. Pois as mesmas manifestações sexuais prematuras em outras pessoas não podem impressionar-se profundamente o suficiente para se repetir compulsivamente e conseguir prescrever o caminho para o impulso sexual ao longo da vida. Talvez uma parte da explicação para essa adesão resida em outro fator psíquico que não podemos perder na causação das neuroses, a saber, na preponderância que na vida psíquica recai sobre a parcela de traços de memória em comparação com as impressões recentes. Este fator é aparentemente dependente do desenvolvimento intelectual e cresce com o crescimento da cultura pessoal. Em contraste com isso, o selvagem tem sido caracterizado como a criança infeliz do momento. O problema de como a vida sexual da criança evolui é de muito pouca importância para a vida posterior nos estágios inferiores de cultura e civilização, e de grande importância nos superiores. Fixação. A influência dos fatores psíquicos que acabamos de mencionar favoreceu o desenvolvimento dos impulsos acidentalmente experimentados da sexualidade infantil. Os últimos, especialmente na forma de seduções por meio de outras crianças ou de adultos, produzem um material que, com a ajuda dos primeiros, pode se fixar como uma perturbação permanente. Um número considerável de desvios da vida sexual normal observados posteriormente foi assim estabelecido em neuróticos e pervertidos desde o início, através das impressões recebidas durante o suposto período sexualmente livre da infância. A causação é produzida pela capacidade de resposta da constituição, a prematuridade, a qualidade da adesão intensificada e a excitação acidental do impulso sexual por influência externa. As conclusões insatisfatórias que resultaram desta investigação dos distúrbios da vida sexual devem-se ao fato de que ainda sabemos muito pouco sobre os processos biológicos em que consiste a natureza da sexualidade para formar, a partir de nossos exames isolados, uma teoria satisfatória para a explicação do normal ou do patológico.